O que é verbo? Verbo é uma classe de palavras que geralmente apresentam um significado de movimento, ação, estado ou ainda pode representar fenômeno natural e que sofre variação com o passar do tempo. Verbos em português são encontrados nas seguintes classificações gerais: verbos regulares, verbos irregulares, verbos defectivos ou ainda verbos abundantes. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite a introdução para dar seu like, para compartilhar o vídeo, para se inscrever. O que é verbo no infinitivo? Na língua portuguesa, existe um conjunto de regras que orienta o uso da língua, em especial o modo como as unidades desta se organizam para formar unidades maiores. Na gramática, o infinitivo é uma das formas nominais do verbo, sendo aquela com que o verbo se apresenta naturalmente, terminando sempre com a letra R. A classificação dos verbos está diretamente relacionada à flexão verbal, e não ao que o verbo significa. Verbo é o tipo de palavra que apresenta maior número de variação na língua portuguesa. As flexões do verbo ocorrem devido ao número, isto é, acontecem para apontar se o verbo encontrado está no singular ou se ele está no plural. As flexões ocorrem num segundo momento, sendo que não há necessariamente uma ordem para mostrar se o sujeito da ação está na primeira, segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. O nosso material em que falamos em maiores detalhes sobre o que é plural, você pode acessar entrando aqui na descrição desse vídeo. Todos esses processos são caracterizados por meio do tempo que os representa. Esses tempos são o presente, o pretérito e o futuro. Num outro momento, as flexões ocorrem para indicar o modo, ou seja, os modos verbais servem para indicar como os verbos serão articulados. Essas formas são agrupadas em modos, e são eles: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. A voz verbal serve para caracterizar o movimento expresso pelo verbo com relação ao agente verbal. Conforme a gramática, se verificam dois tipos de vozes verbais: a voz ativa, que ocorre quando o sujeito é quem realiza a movimentação indicada pelo verbo. Como quase tudo em português, passivo é quem sofre uma ação. No caso da voz passiva, a situação geral não se altera. Na voz reflexiva, o sujeito realiza uma ação ao mesmo tempo em que recebe os efeitos dessa ação. Exemplo: o rapaz olhou-se no espelho e percebeu que já não era mais o mesmo. Na voz reflexiva recíproca, o sujeito expressa uma ação recíproca entre os elementos da ação verbal. Exemplo: os graduandos cumprimentaram-se cordialmente. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!